Estou tentando entender como fui de resultados expressivos para um frouxo. Não tenho conseguido controlar meu emocional. Isso está pesando muito. Primeiramente, eu quero parabenizar você pela coragem, né, de ter percebido isso, tá? Perceber as coisas que vão mal na nossa vida não é uma coisa muito fácil. Então, parabéns, né, pela coragem e por ter tomado consciência disso, tá? Outra coisa muito importante que eu quero dizer para você que mandou essa pergunta, essa aqui é um comentário que fizeram, né, em um dos meus vídeos, é aqui, né? Não tenho conseguido controlar meu emocional e isso está pesando muito. Veja bem, controlar emocional não é tarefa fácil, tá? As tuas emoções, elas não pedem permissão para você, nem para mim, nem para ninguém. As emoções, elas existem. É como, por exemplo, né, um animal selvagem. Ele não é domado, né? Ele está ali para existir, ele existe. Então as emoções, elas não são para serem controladas. O que você controla é o teu comportamento. Se você está sentindo, enfim, ansioso, é claro que existem técnicas para você perceber essa ansiedade, para você canalizar essa ansiedade para algum lugar adequado e com isso você, é claro, ter mais controle sobre o teu comportamento. Então veja bem, a ideia do controle emocional é uma ideia meio furada, tá? Porque nós não controlamos a nossa emoção. Se você está alegre, né, ou se você está triste, você não vai controlar essas emoções. É claro que você pode mudar de um estado para o outro, tá? Mas as emoções, por si só, elas são como um sinal, tá? Como um sintoma. Elas são como uma sinalização de alguma coisa. Então, quer dizer, de algum pensamento, principalmente. Então, o pensamento ou a situação, a nossa avaliação daquilo que está acontecendo, traz um feedback, né, traz uma emoção, e essa emoção é um feedback. É como se fosse um retorno dizendo, olha, né, isso é bom, portanto me sinto bem, ou isso não é bom, portanto não me sinto bem, estou triste e etc. Tá? Portanto, olhando para essa pergunta mais de perto, tá? Eu, primeiro, né, novamente, te parabenizar aí. Agora, e tá pesando muito, tá? Esse último pedaço aqui, eu quero dar mais uma atenção para esse último pedaço, tá? Tá pesando muito. Veja bem, existe vida além do trading. É importante estar ciente disso. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas abraçam o mercado financeiro como se fosse a última da última da última opção para que ela possa eventualmente ter uma liberdade financeira, ter liberdade geográfica e etc. Tá? E ela acaba adotando ou coloca no trading todas as suas fichas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: em algum momento, eu fiz inclusive um vídeo aqui, né, no meu canal, falando sobre como saber a hora de parar, de você parar de tentar ser trader, né? E eu não estou aqui para dizer que você deve parar e nem que você não deve parar. Não é isso. Estou aqui convidando você para fazer uma autoanálise e você perceber como que o trading pode estar afetando a sua vida. Existem pessoas que, infelizmente, acabam adotando um comportamento compulsivo, obsessivo com relação ao trading, e o trading se torna um vício para essas pessoas. E isso não é uma coisa saudável. Isso é a primeira parte do que eu queria falar para você, tá? Acolher, né? Mostrar aqui, eu estou vendo o seu comentário, e acolher essa sua demanda, isso que você falou, né? Ou seja, pela sua frase, a gente consegue entender um estado anterior. Olha aqui, ó. Estou tentando entender como fui de resultados expressivos. Esses resultados expressivos que você colocou aqui, basicamente, dizem respeito a um estado anterior, onde você operava bem, ok? Para um frouxo, né? Basicamente, na sua percepção, você está vendo, vendo a si mesmo como um frouxo. Então, você foi desse estado número 1 para esse estado número 2, onde o estado número 1 você tinha resultados expressivos e o estado número 2 você, supostamente, na sua visão, está um frouxo. Não tenho conseguido controlar o emocional você não controla, você controla o seu comportamento e pesando muito. Isso que eu estou falando aqui, tá, é uma frase, né, são duas frases aí, simples, mas que trazem muitos ganchos. Tá? Eu já falei isso para vocês em outras ocasiões. Eu sou formado em psicologia, eu sou psicólogo e gosto muito dessa área.
inclusive, atendo também, tá? Então, com uma frase dessa, a gente já consegue ter noção do estado atual, do estado anterior, daquilo que a pessoa espera de si mesmo, como é que está essa autoimagem da pessoa. Nesse caso aqui, estamos falando de uma pessoa que, no primeiro estado, em um primeiro momento, tinha resultados expressivos, agora se considera um frouxo, porque não tem conseguido controlar o emocional, e é claro, isso acaba pesando muito. Agora, então, do ponto de vista psicológico, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não é você, tá? Não é só você. Isso é uma coisa natural do mercado. As pessoas se sentirem, enfim, desamparadas muitas vezes. Tá? É importante nós entendermos isso. E primeiro, né, eu olhando para você aqui agora, eu digo, não é só você. Não é você que é um frouxo. Tá? Muitas vezes, talvez você tinha uma estratégia, um método que no passado funcionava muito bem e agora o mercado mudou e você agora não conseguiu se adaptar ainda. Então não é você, trader, que não... Eu tenho grande respeito, tá, pelas pessoas que, enfim, chegam no mercado, tentam, se desafiam no mercado e etc. E é difícil mesmo. É difícil, realmente, o mercado não é fácil. Então, eu tenho empatia, eu tenho acolhimento, tá, para as pessoas. Tipo, cara, é difícil mesmo. Não é uma coisa simples, ok? Agora, você foi de resultados expressivos para um frouxo. O que seria um frouxo? Essa é outra pergunta que eu te faria, por exemplo, em uma consulta psicológica. O que é um frouxo? Como que você determina? Como que você, enfim, define o que é um frouxo no mercado? É alguém que não opera? É alguém que não ganha? Alguém que opera com lote pouco? E etc. Alguém que não controla emocional, como você mesmo colocou aqui, né, nesse controle emocional. Então, como que você definiria o que é ser um frouxo? E como que você definiria qual é o seu estado atual nesse momento? Veja bem, ser consistente no mercado financeiro não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Não existe aquela frase, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas não é esse o caso. Agora, a pergunta que vem do ponto de vista técnico até aqui, eu te falei mais ou menos dentro do papel de psicólogo, tá? A pergunta que vem agora para você como mentor é: você está fazendo da forma certa? Veja bem, vou contar uma história para você. Teve uma época, tá? Muitos anos atrás, que eu estava começando e eu comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a ganhar algum dinheiro no mercado e aí fui operando e cheguei a um valor que eu considerava na época expressivo, tá? Vamos pegar um exemplo. Comecei a conta com $200 e cheguei a $1.000, por exemplo. Isso é um resultado expressivo, né? Multiplicou por 5, tá? Então eu cheguei a $1.000, beleza? Ok. E aí depois comecei a perder, exatamente nessa situação. Comecei a perder. E aí, em um determinado momento, a minha conta estava em coisa de $200 de novo, $180. E nessa época eu estava fazendo um processo de terapia. Eu estava sendo atendido, estava fazendo terapia. E aí eu comentei isso para o psicólogo e falei assim, olha, comecei, fui muito bem, cheguei a um determinado ponto, tal, ganhei dinheiro, ou seja, cheguei num saldo lá, e agora voltou, devolvi tudo e estou perdendo dinheiro, inclusive, mais do que eu tinha colocado no começo. Tá? E aí, o que ele falou para mim? Foi muito legal. Porque na minha cabeça, apesar de que minha conta estava uma conta de $180, sei lá, né, vamos dizer por aí, tá? Na minha cabeça, aquela conta ainda era uma conta de $1.000. Estou dando um exemplo de números aqui, tá? Mas para você entender a proporção. Ou seja, eu saí de 200, fui para 1.000. Quando eu cheguei em 1.000, voltei para 180. Mas na minha cabeça eu ainda estava com uma conta de 1.000. Ou seja, eu estava inflado. O que isso quer dizer? Que eu não estava convivendo com a realidade daquilo que estava de fato me acontecendo. Não era mais uma conta de 1.000, era uma conta de 180. E eu precisava parar de tratar aquela conta, aquela continha, né, como uma conta mais alta que um dia ela foi. Então o processo de aceitação é muito importante para que você consiga olhar para a situação e você consiga lidar verdadeiramente com a situação e você, a partir da situação, você tirar lições, aprendizados, para que você possa evoluir, crescer, desenvolver e a partir daí você tomar melhores decisões, organizar melhor as suas operações, aquilo que você faz no mercado. E o que eu recomendo para você? Eu falei exatamente isso na mentoria. Lá em 2019, mais ou menos, eu criei um mapa. Eu tive um insight, um dos maiores insights que eu já tive até hoje em termos de mercado financeiro, foi exatamente esse mapa
que se aproxima muito daquilo que um trader quantitativo faz, um trader quant, tá? Cara, quando você se perder, volta. Sabe aqueles mapinhos, aqueles joguinhos de tabuleiro? Vamos voltar a tela aqui. Aquele jogo de tabuleiro, né? Então imagina assim que é um retângulo, assim mais ou menos, tá? E aí ele sai, né? Você sai lá na casinha número 1 e você vai fazendo um trajeto, uma jornada e tal, né? Aquele joguinho de tabuleiro, passa lá e tal, e assim até que você em um determinado momento vai chegar lá no ponto final, por exemplo, que é aqui. Eu desenhei toda a trajetória, a minha trajetória como trader. Eu criei ferramentas, inclusive psicológicas e de laboratório, para que, se em qualquer ponto da caminhada eu me perdesse, eu pudesse saber voltar 1, 2, 3, 4, 5, 10 casinhas atrás para eu me reencontrar de novo. E isso é um passo de humildade muito grande. Mas se você está em um processo de perda no mercado, está desequilibrado, para de operar. É a minha recomendação para você. Está operando mal, não consegue controlar o emocional, né? Está pesando muito e etc. Para de operar. É a minha recomendação. Tá? Se você está andando na estrada, tá? E de repente, sei lá, né, mano? Acabou a água do motor, começa a subir a temperatura, o que você vai fazer? Vai continuar dirigindo o carro? Não, encosta, para, vamos arrumar o carro primeiro. Vamos arrumar o carro primeiro, depois a gente continua a estrada, continua a viagem. Né? Furou o pneu. Ah, vou andar 200 km com o pneu furado. Não, peraí. Para, troca o pneu primeiro, arruma o pneu, coloca a roda no lugar e depois você volta para a estrada. Então, no mercado é a mesma coisa. Se você está perdido, desorientado, não sabe muito bem o que fazer, para tudo. Se você tem dinheiro na conta, deixa aquela conta paradinha lá, não opera, tá? Volta, dá 1, 2, 3, 10 passos atrás, organiza um plano de trading e vai para a conta demo. Aí, muitas vezes, eu acabo acertando na ferida do ego das pessoas. Porque as pessoas pensam que depois de ele ter 1, 2, 3, 4 anos de mercado, ele não vai voltar para a conta demo. Enfim, o que eu posso fazer? E a conta demo é ferramenta de aprendizado. E todo mundo precisa de aprendizado. Então, se você está perdido, desorientado, para tudo, para de operar, para de perder dinheiro. Tá? Se você tem dinheiro na corretora, deixa lá, quieto, ok. Cara, né? Deixa lá, ok. Abre uma conta demo e vai para a conta demo. Organiza a tua estratégia, testa e etc. Passa aí uma semana, 2, enfim. Desenvolvendo uma estratégia, escreve essa estratégia no plano de trading. Eu ensino tudo isso detalhadamente na mentoria, que eu vou te trazer mais detalhes nos próximos dias. Então, escreve tudo no plano de trading, pega essa estratégia e vai para a conta demo. 3 meses na conta demo. Ai, Jorge, mas 3 meses na conta demo já tem 5 anos de mercado. Não faz diferença nenhuma. Se você está perdendo, não faz diferença. Se você tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, tanto faz. Tá perdendo, ué. Precisa achar o caminhão de onde você caiu. Né? Então, tá ruim? Para tudo, volta, escreve uma estratégia e vai para a conta demo. 3 meses de conta demo, executando perfeitamente. Olha para os resultados. Se fizer sentido, aí sim você volta para a conta real. Eu espero que eu tenha te ajudado. Tá? Trouxe várias coisas nesse vídeo. O começo pareceu bastante com uma consulta psicológica, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Nessa sua dúvida, nessa sua questão, que é importante e eu reconheço isso, tá? E basicamente para você que está vendo esse vídeo, durante esse ano de 2025, vou fazer um vídeo por dia falando do mercado financeiro, então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.